camaradas alunos, alunas, tudo bem? Como vão? Joia, vamos chegando agora na nossa última aula dessa primeira etapa do Podemos Mais na parte de biologia. E nós vamos falar de um assunto extremamente importante que é ecologia, que sem dúvida é um dos que mais caem no Enem e nos vestibulares aí pelo Brasil. Se duvidar, o que mais cai. Então, hoje a gente vai fazer uma revisão geral. A ecologia é um assunto muito grande. Com certeza ainda vai faltar alguns conteúdos, mas que a gente pode ir tirando dúvidas aí com o passar do tempo também, certo? Então, espero que a aula seja boa aí, que vocês relembrem vários conceitos, solidifiquem os que vocês já sabem e também aprendam um pouquinho mais, ok? Beleza, vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente ir acompanhando. Estamos aqui, ecologia. O que vem a ser ecologia? Ecologia é a ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e com o ambiente em que vivem. Aqui vemos um lindo sapo. Vocês gostam de sapo? Tem gente que tem medo. O sapo é fundamental em diversos ambientes, né, dentro da cadeia alimentar, dentro da teia alimentar, né, em vários processos biológicos. O sapo ele tem necessidades, ele vive em determinados habitats, eles têm um nicho, condições de alimentação, de moradia, especificidades, características próprias da vida de um sapo, que é o que a gente chama de nicho ecológico. Então, o estudo da ecologia ela se preocupa com isso. Como que os seres vivos, como um sapo, como uma árvore, como os animais vertebrados, animais invertebrados, enfim, todos os seres vivos se relacionam entre si e com o meio ambiente. Bem, e a gente tem uma divisão entre componentes bióticos e abióticos. Os componentes bióticos, né, pelo próprio nome, bio, se referem a tudo aquilo que tem vida, plantas, animais, micro-organismos. E os componentes abióticos são os componentes não vivos, inorgânicos, né, como a água, a luminosidade, o oxigênio, a temperatura, o ar, né, o ar que respiramos. E esses componentes abióticos interferem sobremaneira na vida dos componentes bióticos, né, dos seres vivos. Eles são fundamentais. Então, tem os nutrientes, tem a estrutura, por exemplo, uma árvore, ela precisa dos nutrientes que tem no solo, mas também precisa da estrutura do solo, na estrutura edáfica, para se sustentar, para ficar, de fato, exercer ali o seu ciclo de vida. Então, os componentes abióticos interferem muito. Temperatura, tem seres que vivem, né, as condições ótimas para eles viverem, está centrado no intervalo muito pequeno de temperatura. Bactérias, como vimos numa aula anterior, as bactérias elas conseguem sobreviver em extremos, né? Algumas bactérias conseguem viver em temperaturas extremamente altas ou extremamente baixas, mas todo ser vivo tem um conjunto de condições abióticas no qual ele se desenvolve, se reproduz da melhor maneira possível, da maneira mais eficiente possível, né? E todos precisam de nutrientes, né? Todos precisam de água. Então, os componentes abióticos são muito importantes. Bem, quando a gente está estudando seres vivos, a gente pode classificá-los, né, organizá-los, principalmente em 4 eixos, né, em 4 formas principais. A primeira delas é o indivíduo ou o organismo, que podem ser tanto unicelulares como pluricelulares. E a gente diz que um indivíduo, né, o organismo, ele é a unidade da seleção natural. O indivíduo, o organismo que tem as características adaptativas, os caracteres genéticos necessários para melhor se adaptar às mudanças do meio ambiente. Então, ele é o nível da seleção natural, a seleção natural de Darwin. Outro tema importante aí para o Enem. Outra forma que a gente pode estudar os seres vivos é através da população, que são os conjuntos de indivíduos da mesma espécie que habitam no mesmo local, no mesmo habitat. A gente também pode estudar um conjunto de populações, né? Um conjunto de indivíduos de diferentes espécies que vivem no mesmo local e tempo, né? Tanto isso, a dimensão do tempo também é importante, tanto para a população quanto para a comunidade. E por fim, a gente pode estudar também ecossistemas, que é um dos que eu mais gosto, que é o fluxo de energia e de matéria, como que é a interação da comunidade com o ambiente
físico, né? Outra forma também que a gente tem é estudar a biosfera, que seria todos os processos globais, os ciclos biogeoquímicos, que também é outro assunto importante aí para o Enem. Então a gente estuda desde os indivíduos, né, sobrevivência, reprodução do organismo, do indivíduo, a interação do indivíduo com o meio, quanto das populações, né, do conjunto de indivíduos da mesma espécie que habitam o mesmo local, no mesmo lugar, estão morando, né, vivendo no mesmo local no mesmo tempo. As comunidades, que são a interação entre as espécies de diferentes populações no mesmo local, no mesmo tempo. Os ecossistemas, como que são todos esses seres vivos e os seres não vivos, ou melhor dizendo, né, os componentes bióticos e abióticos, como que eles interagem dentro de um sistema, e também a biosfera, que seria os processos globais. Beleza? Muito bom. Começo falando para vocês também, nesse momento, sobre dois conceitos muito importantes que volta e meia caem também no Enem. Primeiro, o habitat. O habitat é o endereço. Qual que é o seu endereço? Qual que é o endereço da sua casa? Pois os seres vivos todos têm o seu endereço, onde eles vivem, né? Então, eu vivo em Taguatinga, outros vivem, né, num endereço fixo, num local aqui em Taguatinga. Um preá, um tatu, ele vive em determinado local. Estou falando de um indivíduo especificamente, né? Mas as populações também podem ter habitats de interesse, de relevância, né? Onde eles se desenvolvem e reproduzem melhor. Então, habitat é local físico, é um endereço do ser vivo, né? Por exemplo, os pequis ou as cagaitas, né, que são árvores aí comuns no cerrado, sobrevivem em determinados habitats, são locais. Eu conheço uma cagaita que está localizada ali perto do Varjão, perto da Asa Norte, ali, né, perto do shopping. Enfim, é um local, um habitat onde esse ser vive, essa planta, no caso, ela vive. Agora, um nicho ecológico, a gente está falando de condições de vida, né? Quais são as condições necessárias para aquele organismo, para aquele ser vivo viver, né? A gente pode dizer que é uma gama de condições bióticas e abióticas que o organismo pode tolerar, né? Então, são o extremo de temperatura. Qual o nível de temperatura? O ser humano aguenta ali entre 10 graus até 40 graus, né, 45 graus. As bactérias têm um nível, né, uma amplitude maior de temperatura que eles conseguem viver. A gente precisa de nutrientes mínimos, né, os macronutrientes, a gente precisa de uma quantidade mínima desses macronutrientes também para viver e se desenvolver de maneira efetiva. Então, todo ser vivo tem um mix, um rol de condições que eles precisam de quantidade diárias de calorias, né? Algumas espécies precisam de uma quantidade de insolação, né, uma quantidade de exposição à luz solar por dia para sobreviver. Então, tudo isso se conforma num nicho ecológico, a gama de condições bióticas e abióticas que um organismo pode tolerar, certo? E quando duas espécies, né, ocupam o mesmo nicho, né, no mesmo habitat, eles têm o mesmo nicho, eles precisam da mesma quantidade de calorias, dos mesmos nutrientes, eles consomem, por exemplo, um consumidor primário, eles gostam da mesma planta, no caso do consumidor secundário, eles consomem o mesmo roedor, por exemplo. Eles têm um nicho muito parecido. E quando esse nicho é muito parecido, o bicho pega, tem competição, é briga, né? Eu lembro aqui quando abriu esses dias aí a loja da Avon lá em Belém, e todos saíram correndo, competindo por aqueles produtos. Então, o ser humano é um bicho estranho que compete por coisas que não tem muito sentido, né? Mas, de fato, quando o nicho ecológico é similar, existe competição. E, geralmente, a gente pode entrar também aí no princípio da exclusão competitiva, né? Se eles têm nichos parecidos, a tendência é que uma dessas, dentro de um mesmo habitat, a tendência é que uma das espécies desapareça, certo? Se tiver limitação de nutrientes ou limitação de condições. Bem, a gente falou aí um pouco dos indivíduos, mas vamos falar também de ecologia de populações. Ecologia de populações, lembrando que populações
É um conjunto de indivíduos da mesma espécie que habitam no mesmo habitat, no mesmo tempo. E o que a gente estuda em ecologia de populações? A gente quer saber a densidade, que é o número de indivíduos por área. Dentro de 1 km², quantas pessoas moram? A gente pode ver densidade populacional dos seres humanos. A gente quer saber quantos pés de jatobá tem em 1 hectare. A gente quer saber quantos ratos, né, roedores, tem em 20 hectares. Enfim, essa é uma densidade. Natalidade é o número de novos indivíduos pelo tempo. Tranquilo, né? Isso daí, taxa de natalidade. A taxa de mortalidade é o número de indivíduos mortos pelo tempo, ao contrário da natalidade. Distribuição etária relacionada à idade, razão sexual, quantidade de machos, de fêmeas, né, de homens, de mulheres, enfim. A dispersão, como que os indivíduos estão localizados, dispersos naquele ambiente, de maneira aleatória, concentrada, enfim. Então, tudo isso a gente estuda em ecologia de populações. Pode cair alguma questão relacionada a isso aí. Outra questão também da ecologia de populações é o tipo de crescimento que os seres vivos demonstram, apontam. Geralmente a gente divide isso em dois. O primeiro ser vivo ele é um que tem uma forma de crescimento em J. Então ele cresce, né, rapidamente e ele só é limitado pela quantidade de nutrientes que ele tem. Mas da mesma forma que ele cresce, ele cai. Lembra esse ditado, né? Quanto mais rápida a ascensão, mais rápida a queda. Essa é a forma de J. Então, são seres vivos que têm um potencial biótico muito elevado, muito forte. Né? E o potencial biótico de uma população é a sua capacidade de reprodução. Então, eles têm uma capacidade de reprodução muito forte. Mas eles também são extremamente limitados pelas condições, pelos nutrientes, pela quantidade de alimentos, enfim, que eles têm. Outra forma, né, de crescimento é a do tipo S, que é um aumento muito mais lento, devagar, mas é muito mais estável. Ele não cai, nem cresce muito rápido, nem decai muito rápido. Ele tem uma tendência à estabilização. Então, tem alguns seres vivos, por exemplo, bactérias, algas, que têm essa forma de J, cresce muito rápido, mas não tem muita estabilidade, também decresce muito rápido. E tem a forma de S, que são esse tipo que é mais próprio, por exemplo, de árvores milenares, árvores grandes da floresta amazônica, ou até aqui próprio do Cerrado, né? Que demoram vários anos aí para populações que demoram vários anos para se crescerem e se consolidarem em um ambiente. Então aqui a gente tem dois gráficos aí, um em formato de J, né? Que é esse típico aí de algas e bactérias, e esse outro aqui, que é típico de espécies de longa vida, né, que é o tipo de S. Então, vejam que ele demora um tempo para se adequar ao ambiente, depois ele vai crescendo vagarosamente até se estabilizar num platô. E ele tem se houver a queda, é uma queda muito mais lenta também, não é igual a da curva em J. Como eu falei para vocês, quando espécies disputam, né, tem o mesmo nicho, e eles disputam, são limitados pelo mesmo recurso, que sejam animais, plantas, eles comem as mesmas coisas. Eles podem disputar, por exemplo, o morcego. O morcego ele vive na caverna. Se a caverna não tem um local, se eles disputam, por exemplo, um local para eles ficarem lá presos, né, e não tem mais, isso vai impactar a vida do outro morcego. Então, quando eles disputam, um recurso que é finito, que é limitado, a tendência é que uma dessas espécies desapareça. Esse é o princípio da exclusão competitiva. Né? Então, eles têm que viver no mesmo local e disputar os mesmos recursos, tem nichos semelhantes. Havendo isso, tem competição e uma espécie tende a desaparecer. Bem, outro elemento que caiu, inclusive, no Enem passado, eu peguei essa imagem aqui do Enem passado, ela fala das espécies R estrategistas e K estrategistas. Então, a espécie R estrategista é uma espécie que ela é mais instável, é imprevisível, ela tem um potencial biótico de reprodução muito rápido, ele tem uma duração de vida muito mais curta, com reprodução precoce, e eles geram, geralmente, muitos descendentes. E o tamanho da população é variável, conforme a limitação de recursos. Então, a gente pode ver isso que são espécies pioneiras.
Então, são espécies que elas são importantes no primeiro momento ali também, que elas têm uma condição mais propícia para enfrentar ambientes diversos. E também temos as espécies K-estrategistas. São espécies mais tranquilas, de boa, que demoram mais tempo, né, para se consolidar em um ambiente, elas são mais estáveis, ela tem um potencial biótico geralmente baixo. Então, fazendo uma relação lá com as curvas de crescimento, então as espécies R estrategistas seriam aquelas mais próximas ali do J, embora algumas espécies não se adequem bem àquela curva de reprodução. E outras espécies K estrategistas seriam mais próximas ali do S, mais estáveis, certo? Então, se isso cair aí na prova, vocês vão saber responder. Espécies R estrategistas, né? Potencial biótico elevado, né? Mais instáveis, com muitos descendentes, tamanho populacional variável. E espécies K estrategistas, mais estáveis, previsíveis, potencial de reprodução biótico baixo, eles têm uma duração de vida muito mais longa e a reprodução geralmente é tardia, eles demoram a gerar descendentes, e o tamanho corporal geralmente é maior. E o tamanho populacional geralmente é constante, não tem muitos altos e baixos. Beleza? Agora vamos entrar num assunto muito importante, que são das relações ecológicas. Né? É um assunto que volta e meia cai no Enem. E as relações ecológicas são relações estabelecidas entre seres vivos que estão no mesmo habitat, que convivem no mesmo local, no mesmo tempo. E essas relações elas podem ser legais, harmônicas, gente boa, todo mundo junto, cooperação, ou desarmônicas. As relações desarmônicas que a gente vai citar aqui são competição, então eles estão competindo por um mesmo recurso. Todo mundo perde quando existe competição, mesmo essa competição, para você, quando você requer competição, você requer gasto de energia. Só isso é uma perda. Então, a competição sempre é negativa para todo mundo. Existe a predação. Essa predação, ela se dá também, a predação, canibalismo, tudo isso se dá desculpe, quando você chega e come outro ser vivo, né, que você utiliza outro ser vivo como recurso de alimentação. Então, predação, canibalismo, né, canibalismo é quando é da própria espécie, predação, a relação presa-predador. Então, tudo isso é uma relação desarmônica. Então, predação já é uma relação no qual a presa, né, a presa, ela sempre tenta fugir do seu predador, né? A relação do leão com os gnus, com as zebras, né? A zebra como uma presa e o leão como um predador, a leoa, né? Porque o leão só fica de boa, né? Quem trabalha mesmo é a leoa. Então, elas têm essa relação. Então, sempre alguém perde. Sempre alguém perde quando existe a relação desarmônica. Já nas relações harmônicas, como mutualismo, quilinismo, protocooperação, sociedade, colônia, ninguém perde. Você pode até não ganhar, mas você não vai perder. Então, esses são os tipos de relação. E a gente tem alguns tipos de consumidores também: predador, parasitas, parasitoides, herbívoros, detritívoros, que é os que comem a matéria morta. Então, o que eu gostaria que vocês pegassem é o seguinte: as relações desarmônicas, sempre alguém perde, sempre alguém perde. E as relações harmônicas, tranquilas, de boa, ninguém perde. Mesmo que você não ganhe, você não perde. Né? Alguém sempre vai ganhar, né? Mas sem ninguém perder. Beleza? Então, vai ganhar mesmo. É uma relação que um se beneficia, mas o outro não é prejudicado. Né? Então, está aqui. Né? Falando um pouquinho de uma que eu não comentei ainda. O parasitismo é uma relação desarmônica. No parasitismo, algum ser se beneficia do outro, mas prejudicando o outro. Então, existem diversos parasitas. Existe um parasita, por exemplo, a solitária, que ela entra no nosso intestino e ela começa a consumir os recursos ali que são para nós. Então, a gente é prejudicado no parasitismo. Então, tem vários seres, por exemplo, piolhos ou carrapatos, que eles se alimentam
do nosso sangue, né, de outros animais. Então, nós somos prejudicados, enquanto os piolhos, os carrapatos, né, ou as solitárias são beneficiados. Outra relação desarmônica que eu não tinha falado é o amensalismo. O amensalismo é aquele que você inibe o crescimento de outra pessoa. Sabe aquela pessoa que fica negativa, fica enchendo o saco, né, tira recurso e tal? Ela prejudica, ela inibe o crescimento da outra. Um caso bem comum, por exemplo, que a gente chama de alelopática, que coloca substâncias alelopáticas, são algumas espécies de eucalipto que têm substâncias que inibem o crescimento de outras plantas. Os fungos inibem o crescimento das bactérias, né? Foi assim que foi descoberto a penicilina, como a gente já bem disse. Beleza? Das relações harmônicas, sociedade, colônia, uma das sociedades que a gente mais ouve falar são de formigas, onde há divisão de trabalho, todo mundo ganha. Colônia. Colônia, a gente lembra das colônias de corais, né? Os corais, no qual eles se juntam de tal maneira que eles têm a mesma função, todo mundo ali exerce uma função, elas têm uma unidade funcional, uma unidade estrutural. O mutualismo. O mutualismo é onde todo mundo se beneficia em uma relação obrigatória. Um não consegue viver sem o outro. Então, um dos mais conhecidos são os líquens, uma associação entre plantas, entre fungos e algas. A protocooperação é também a mesma coisa, mas a diferença é que eles não precisam viver juntos. Então, temos a protocooperação. Então, tem, por exemplo, um crocodilo e tem uma ave ali que ajuda, né? Um retira carrapatos, né? Micro-organismos que prejudicam, né? Organismos ali, pequenos insetos que prejudicam os crocodilos, e também eles se alimentam. Então, mas ele não é obrigatório, um não vive sem o outro. No mutualismo, sim, um só vive com o outro. Né? Mutualismo líquens, e também a gente pode falar de micorrizas, né? Que são essas associações ali de fungos e bactérias ali nas raízes. E o último, que eu não falei ainda, que é o comensalismo. Tem esse nome feio, né, de comensal, mas é um inquilino, é aquela pessoa que se beneficia ali da estrutura de um ser vivo, né, de algum resto de alimento de um ser vivo, mas ele não prejudica. Né? Então, as orquídeas, por exemplo, é uma relação comensal. Elas estão na estrutura de um ser vivo, mas eles não utilizam, né, dos nutrientes daquele ser vivo, e com isso ninguém perde. Ele ganha, mas a espécie que o ajuda ali, que está ali servindo de suporte, não é prejudicada. Então, aqui temos um quadro geral de todas as relações ecológicas ali. Vocês podem dar uma olhada aí e acho que vai ajudar bastante vocês aí para memorizar esse conteúdo, beleza? Mandar esse material aí para vocês junto com a aula. Muito bem, falamos aí das relações ecológicas. Agora vamos falar um pouco sobre biodiversidade, né? A quantidade, a riqueza de seres, a abundância de seres aí que a gente tem no mundo. Um dos primeiros conceitos que a gente fala de biodiversidade é a riqueza. E a riqueza é o número de espécies em uma área. Número de espécies. Quantas espécies tem somando aqui, por exemplo, no Jardim Botânico de Brasília? Qual o número de espécies que a gente tem? Então, a gente vai ter a riqueza do Jardim Botânico. Os índices de diversidade, que volta e meia vocês ouvem falar, né, podem cair até isso na prova, ele leva em conta o número de espécies em uma área, a riqueza, mas também eles levam em conta a quantidade de indivíduos por espécie. Por exemplo, uma área que tem muitas espécies, mas a quantidade desses indivíduos é muito desequilibrada, por exemplo, um local que tem 1.500 indivíduos de piqui, mas só tem um indivíduo de cagaita. Esse local ele vai ser menos diverso do que locais em que essa quantidade de indivíduos entre espécies for mais equilibrada, tiver uma equabilidade maior. Então, para o índice de diversidade importa sim o número de espécies da área, mas também se a quantidade de indivíduos por espécie é igualitária, se ela tem uma quantidade igual de indivíduos. Beleza? Nós temos três tipos de índices de diversidade. O primeiro é o índice alfa, né, que expressa a diversidade local. A gente quer saber o número
não só o número total de espécies é um habitat homogêneo. A gente também lembra que a gente está falando também de quantidade de indivíduos. A diversidade gama é a diversidade regional. Então, a gente pega diversos habitats, junta todos eles e vê qual que é o número total de espécies e a quantidade de indivíduos, a abundância dessas espécies, de indivíduos dessa espécie naquele local. Já a diversidade gama ela é comparativa. A gente quer saber qual que é a comparação entre um habitat e outro. A mudança de espécies, tem espécies diferentes, existem espécies cosmopolitas, que são aquelas espécies que se propagam de todas as formas, ou existem espécies endêmicas, que são próprias daquele local, que se desenvolvem melhor somente naquele local. Então, a diversidade beta ela é comparativa entre habitats. Então, esses três tipos, alfa, gama e beta, certo? Muito bem. Entrando agora na parte também fundamental da sucessão ecológica. Sucessão nos relembra uma escadinha, né, estágios diferentes. Então, sucessão ecológica é o nome dado à sequência de comunidades, desde a colonização, né, que é a comunidade primária, até a comunidade clímax, que é a última, a mais estável de determinado ecossistema. Essas comunidades elas vão sofrendo mudanças que podem ser ordenadas ou esporádicas, tudo muda, né? Na natureza, nos ecossistemas, a gente fala que é um equilíbrio dinâmico, porque ele sempre está sendo alterado de alguma forma. Aqui a gente traz três conceitos importantes para vocês entenderem o que é sucessão ecológica. Primeiro é a sucessão primária, que é aquele desenvolvimento de comunidades em habitats que são despidos, novinhos. Por exemplo, há uma erupção vulcânica, né? Matou todas as plantas, todos os seres vivos, todo o conjunto biótico daquele local. Então, as espécies que chegam primeiro naquele local para colonizá-lo, a gente fala que é uma sucessão primária. A sucessão secundária já seria o desenvolvimento de comunidades em habitats que foram perturbados e não contém plantas, mas ainda assim um solo orgânico. Em algum momento, ele sofreu uma sucessão primária, mas houve uma perturbação e ali ocorreu uma sucessão secundária. Um clarão na floresta, por exemplo, um raio chega, causa um incêndio e derruba algumas árvores, ou algumas árvores são derrubadas pelos seres humanos, por exemplo. Então, ali vai ocorrer um processo de sucessão secundária, certo? E, por fim, a gente tem a comunidade clímax, que a gente atingiu o maior estágio no desenvolvimento daquela comunidade. Ela era caracterizada pela estabilidade, que a gente fala que é uma estabilidade dinâmica, um equilíbrio dinâmico. E ela é caracterizada por um aumento muito grande da variedade e número de espécies, da complexidade das relações alimentares. Né? A gente vê que um come o outro, que come não sei o quê, que come aquilo, quando vê o sapo come uma planta e o bicho come o sapo, que come o outro, que vários comem o sapo, enfim. Existe uma diversidade muito grande nas relações alimentares. Aqui a gente mostra um exemplo de sucessão ecológica, que começa ali com o passar do tempo, né? Com um campo nu, um campo que está desprovido ali de plantas, até a gente chegar numa comunidade, depois de 150 anos, com espécies já desenvolvidas, que são as espécies da comunidade clímax. Né? Então, aí um exemplo de sucessão ecológica. Vejam que precisa, até chegar na comunidade clímax, né, daquela estrutura, daquele ambiente ser desenvolvido para suportar essas espécies do clímax florestal, que são, vejam ali, que são hegemonizadas por duas espécies específicas, que é as quercus e as cárias. Né? Aqui outro exemplo também de sucessão secundária, que mostra que até mais a gente consegue visualizar um pouco melhor até um ambiente próximo da gente, né? Então vejam ali um ambiente praticamente desprovido de vida, ocorre onde ocorreu uma perturbação e com o passar dos anos, né, no caso ali até mais de 200 anos, a gente vê o estabelecimento de uma floresta já consolidada, uma floresta clímax, que está no equilíbrio dinâmico, um equilíbrio, né, que sempre está se movimentando ali, está sendo perturbado, vivendo de perturbações e de conformações. Beleza? Tranquilo com sucessão ecológica? Estamos chegando já na última parte, que estamos falando agora sobre ecossistemas, né, essa comunidade biológica junto ao ambiente biótico que está associado. E nesse ecossistema a gente tem produtores primários,
que são aqueles que convertem a energia, por exemplo, a energia luminosa, em energia química, né? São produtores primários. Por exemplo, quem faz fotossíntese ou quimiossíntese. Então, eles transformam essa energia de nutrientes ou da energia solar em energia química. Tem os decompositores e detritívoros, né? Os decompositores e detritívoros que se alimentam de matéria orgânica morta. Tem a própria matéria orgânica morta, herbívoros, carnívoros, parasitas, mais ambiente físico e químico em que vivem. A gente, quando está falando de ecossistema, a gente está falando de todos esses componentes bióticos e abióticos. E também a gente fala de uma cadeia alimentar. Lembrem que no ecossistema a gente está falando de fluxo de energia e matéria. E como é que se dá esse fluxo? Um primeiro elemento é a cadeia alimentar. Então, a cadeia alimentar é uma representação linear, tá vendo? Ela está de cima para baixo. É uma representação linear de como as espécies diferentes em uma comunidade alimentam-se uma das outras. Aqui nesse exemplo, a gente vê uma planta que é comida por um gafanhoto, que é comida por um pássaro, que é comida por uma serpente, que depois de morrer, né, ela é decomposta por fungos e bactérias. Agora, a teia alimentar já é a representação mais real, porque não tem esse fluxo simples assim. Né? Aqui a gente vê uma planta que é comida por uma lesma, que é comida por uma larva, que é comida por um inseto, e ali esse inseto, essa larva, ela não é comida só por um animal, ela é comida por vários, por exemplo. Ali o inseto é comido por um pássaro, por uma joaninha ou por um besouro, enfim, e também por um sapo. O sapo, por sua vez, ele pode ser comido ali pela cobra, né? O rato, ele pode ser comido pelo gavião, pela cobra e pela coruja, enfim. A teia alimentar representa a realidade, representa o que de fato acontece, quais são as relações de alimentação em uma comunidade, né? Outra questão que eu queria tratar com vocês aqui é a eficiência ecológica. A eficiência ecológica, a eficiência de transformação de energia, ela é muito mais alta nos produtores, na produção primária. Por exemplo, uma planta, ela tem uma taxa de conversão muito mais alta do que um consumidor terciário. E a taxa de conversão dessa energia, ela vai decrescendo na cadeia alimentar. Então, a mais alta eficiência energética de conversão de energia é dos produtores, que são os que transformam essa energia luminosa, esses nutrientes em energia química, através da fotossíntese ou da quimiossíntese, e é mais baixa nos consumidores mais altos, é mais baixa nos consumidores mais altos, nos consumidores terciários ou quaternários. Então, a taxa de conversão dessa energia é basicamente de 10%. Então, uma eficiência ecológica significa que somente 10% da energia total encontrada no nível trófico do produtor, dos produtores primários, da fotossíntese ou quimiossíntese, serão verificados nos consumidores primários, e apenas 1% estará nos consumidores secundários. E se a gente vai colocando isso para consumidores terciários e quaternários, vejam que a eficiência energética, a eficiência da cadeia alimentar, ela vai cada vez deteriorando, diminuindo. Então, os produtores são os mais eficientes nessa conversão de energia. Agora, tem uma questão importante que diz respeito, inclusive, à poluição, que diz respeito ao acúmulo de certas substâncias, de certas moléculas na cadeia ou na teia alimentar. Por exemplo, na Amazônia, é reconhecido que alguns rios, pela extração de ouro e do tratamento com mercúrio, que esse mercúrio vai parar nos cursos d'água e esse mercúrio é utilizado, ele vai se fixando na cadeia alimentar. Então, peixes pequenos são os que detêm, eles vão comendo aquele mercúrio que vai adentrando, vai sendo utilizado ali, por exemplo, pela fito, a flora aquática ali, eles vão sendo utilizados ali vão entrando na cadeia alimentar. Então, os peixes pequenos que se alimentam dessas plantas, eles detêm uma quantidade pequena desse mercúrio, dessa substância, desse elemento tão nocivo. Peixes maiores que comem diferentes peixes pequenos,
eles vão acumulando. O mercúrio ele tem essa capacidade de serem acumuladores dentro do nosso, de se acumularem dentro do nosso organismo. Então, peixes grandes têm uma taxa, uma quantidade de mercúrio muito maior do que peixes pequenos. Isso é diferente de eficiência ecológica. A gente está falando de elementos que têm como característica ser bioacumuladores. Então, eles se acumulam dentro da cadeia. Então, esses peixes, infelizmente, contaminados, que é um problema gravíssimo para a pesca, para as comunidades ribeirinhas, eles, se você preferir, se puder escolher, você deve comer peixes pequenos, que têm uma quantidade muito menor desses elementos químicos nocivos, certo? Muito bem, né? O último elemento que eu gostaria de trazer para vocês aqui é relacionado à produtividade. E a produtividade em um ecossistema é a quantidade de matéria orgânica produzida em determinado período. E a gente tem dois elementos principais. Primeiro, a produtividade primária bruta, que é a taxa de conversão de energia solar em energia química na forma de biomassa. Fotossíntese. A gente está falando quanto que a gente consegue, né, transformar, converter de energia solar em energia química, em carbono, né, nessa comunidade. E a gente também tem outro elemento que é a produtividade primária líquida, que a gente pode dizer que é a fotossíntese menos respiração, ou a produtividade primária bruta menos respiração. Então, são alguns conceitos que podem cair aí também na prova, né? Então, a gente consegue comparar ecossistemas também em relação à produtividade. Alguns têm uma taxa de conversão, né, uma taxa de fotossíntese ela é muito elevada, e outros já têm uma taxa de fotossíntese menor, uma produtividade primária bruta menor. Com isso, eles vão ser menos produtivos que outros ambientes. Por exemplo, a produtividade primária líquida de uma comunidade, de um ecossistema com bastante algas, né, um ecossistema marinho, ela tem uma produtividade primária bruta e principalmente líquida maior do que a floresta amazônica, que tem uma taxa de respiração muito alta. Então, reparem que isso é um elemento que pode cair aí na prova, vocês têm que ter atenção, certo? Muito bem, pessoal. Outro elemento que eu acho que talvez tenha relação, e eu não sei se a gente vai ter tempo de tratar isso em outro vídeo, são questões de impactos ambientais, de poluição, de degradação, desmatamento, que são elementos que impactam sobremaneira nos indivíduos, nas populações, nas comunidades e ecossistemas, influenciando, lembra que a gente falou sobre tudo se é retroalimentado, se influencia. Então, os componentes bióticos, se a gente desmata um solo, a gente está interferindo sobremaneira na quantidade de espécies, nas populações, nas interações ecológicas que acontecem naquele ambiente, né? Nos fluxos de matéria e energia. Com certeza, se a gente desmata 1 hectare de floresta, a produtividade primária bruta vai diminuir sobremaneira naquele ambiente, né? E não podemos esquecer que, como seres vivos, todos nós dependemos de um ecossistema, de um ambiente, de comunidades funcionando, de elevadas populações interagindo, né, vivendo, se desenvolvendo, reproduzindo. O equilíbrio é extremamente dinâmico e muito frágil. Eu recomendo a vocês, se vocês puderem, né, nesse período, e vai acrescentar bastante para vocês, né, para estudar para o Enem, um documentário que tem no Netflix, que é Nosso Planeta. Vocês verão como todos os ecossistemas, a biosfera, ela tem um equilíbrio muito tênue, muito dinâmico. E como, por exemplo, a poeira do deserto do Saara ajuda a desenvolver, a manter a produtividade da floresta amazônica. Como que o desmatamento, por exemplo, influencia, né, a própria manutenção dessa floresta. Como, por exemplo, que as árvores do cerrado, né, têm uma conexão, né, toda a flora do cerrado, né, todo o ecossistema interligados ali no cerrado, eles influenciam, por exemplo, na produção de água limpa, de água para consumo humano, né, e para os outros seres vivos, para os outros processos também ecológicos e produtivos, também dentro dessa região, dentro do Brasil. Então, é um equilíbrio muito dinâmico e todas as relações são interdependentes.
né? Então, são questões importantes aí, relacionadas também a atualidades e também para manutenção dos processos ecológicos. Beleza? Eu sei que é muito assunto, ecologia, é difícil a gente fazer uma revisão que seja curta desse tema, mas se ficarem dúvidas, por favor, né, nossos contatos vão estar aí, tirem dúvidas diretamente com a gente, façam as questões de Enems passados ou de outros vestibulares relacionados a esse tema e os outros também que a gente está abordando, e com certeza, né, reforçando cada vez mais isso aí na cuca de vocês, essa matéria vai ficar consolidada e vocês vão se lembrar e vão conseguir responder essas questões no próximo Enem, nas próximas provas. Beleza? É isso, um grande abraço. Foi muito bom estar aqui com vocês nesses momentos. É uma pena que a gente não está junto dentro da sala de aula, né, para a gente interagir, para brincar, para a gente se conhecer melhor também. Mas queria dizer que foi um prazer estar com vocês aqui nessas videoaulas. Beleza? Muito obrigado. Até a próxima.